Bom, meus amigos, chegamos ao último bloco dessa nossa primeira aula e, conforme prometido, vamos examinar as características básicas do neoconstitucionalismo, que surge no pós-Segunda Guerra Mundial como uma nova concepção jurídica para afastar as deficiências do formalismo jurídico e da neutralidade do direito. Bom, uma primeira observação é a de que o neoconstitucionalismo não pretende ser aplicável a todos os tipos de constituição, mas somente às constituições dos estados constitucionais democráticos. Então não é algo que se pretende aplicar a ditaduras ou a regimes de força. No neoconstitucionalismo, a dignidade da pessoa humana passa a ser um valor jurídico supremo, passa a ser o fundamento do direito. O direito não se fundamenta mais no procedimento formal previamente estabelecido. O direito se fundamenta na dignidade da pessoa humana. O neoconstitucionalismo, portanto, critica o formalismo jurídico, a legalidade estrita, substitui isso pela dignidade da pessoa humana, fazendo com que o formalismo perca espaço na arena da fundamentação do direito. Então não há mais uma separação rígida entre direito e moral. Ao contrário, adota-se uma leitura moral do direito e da Constituição. As normas da Constituição passam a ter uma forte carga axiológica, valorativa. Elas passam a ser escrutinadas à luz de uma leitura moral com base em determinados valores. E com isso, a interpretação da Constituição passa a sofrer a influência decisiva da moralidade crítica. A Constituição tem valor jurídico, ela não é vista mais como mero documento político. Todas as suas disposições são entendidas como normas jurídicas. Há um reconhecimento da força normativa de todas as disposições constitucionais, inclusive das disposições programáticas. A Constituição ocupa um lugar hierarquicamente superior a todas as demais normas, servindo ainda como vetor interpretativo fundamental para a compreensão de todos os ramos do direito. Ou seja, eu vou entender os ramos do direito em geral à luz da Constituição. Eu vou filtrar o direito comum à luz da Constituição. A matéria que é tipicamente constitucional, ela deixa de ser apenas aquela matéria lá da Constituição ideal, dos direitos de primeira geração e da limitação e separação dos poderes. A matéria tipicamente constitucional passa a incluir direitos fundamentais outros, passa a incluir valores, opções políticas, diretrizes ligadas aos poderes do Estado e, com isso, as constituições se tornam constituições cada vez mais longas. São as constituições dirigentes, elas passam a ser mais prolixas, dominando todos os aspectos do Estado. Daí a quem fala, inclusive, em Constituição total. E há uma primazia à questão dos valores. Falamos da reaproximação do direito e da moral, da carga valorativa ou axiológica. Então, os valores passam a ter uma importância muito grande. E muitos valores passam a conviver no espaço constitucional. Muitas vezes, inclusive, valores contraditórios. Valores ligados à publicidade, valores ligados à intimidade, por exemplo. E aí eu passo a ter um destaque aos princípios e também à técnica de ponderação de interesses. Os princípios passam a ser entendidos como espécies de normas. Não falo mais apenas em regras, falo em regras e também em princípios, ambos com natureza normativa. Normas princípio e normas regra. Isso eu encontro, por exemplo, na doutrina de Dworkin e Alexis. E os princípios passam a ter muita importância no processo de aplicação do direito. A aplicação do direito deixa de ser apenas uma questão relativa à subsunção dos fatos às regras. A aplicação do direito passa a
a ter também uma dose principiológica muito grande. Com isso, métodos de interpretação menos formalistas e mais abertos são privilegiados. Questões atinentes à ponderação de princípios e também à proporcionalidade ganham relevo no neoconstitucionalismo. No neoconstitucionalismo, a racionalidade jurídica se aproxima da razoabilidade. Então, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso ganha relevo no neoconstitucionalismo. E os valores e as normas constitucionais, especialmente no campo dos direitos fundamentais, como já fiz referência, passam a se projetar para todos os campos e todos os ramos do direito. Todo direito positivo é constitucionalizado, é filtrado, a ordem jurídica é filtrada à luz da Constituição. E com isso, a Constituição passa a ter uma presença decisiva em todas as questões jurídicas, em todos os conflitos de interesse. Quando você acorda de manhã, pega o elevador, encontra seu vizinho, se você conversa com ele alguma questão do condomínio, se você for ver, tem um tema constitucional por trás daquilo ali. Se você for observar, vai ter alguma discussão que vai cair na Constituição. Então a Constituição passa a estar presente em todos os espaços, em todos os conflitos de interesse. Então eu tenho a onipresença da Constituição. Isso se alia à filtragem constitucional. Por outro lado, o direito comum passa a ser constitucionalizado. Eu trago muita coisa do direito comum para o âmbito da Constituição. O direito administrativo, o direito processual, o direito civil passa a ser constitucionalizado. Nesse bojo, eu tenho também um outro fenômeno, que é o fenômeno da jurisdicionalização da política. A política passa a ser objeto da Constituição e como a Constituição é guardada pelo Poder Judiciário, o Poder Judiciário passa a tratar da política. A política passa a ser objeto da jurisdição. A pretexto de guardar a Constituição, e como a Constituição está repleta de decisões políticas, o Poder Judiciário, como guardião da Constituição, é chamado a se manifestar sobre as decisões políticas que foram constitucionalizadas. E ela ganha, a decisão judicial, uma importância maior. A decisão judicial passa a prevalecer no sistema. Inclusive, podendo analisar o mérito legislativo, porque a lei, fruto do poder legislativo, pode ser ou não inconstitucional, e também o mérito administrativo. As ações do poder executivo passam a ser escrutinadas pela jurisdição. A jurisdição passa a ocupar, portanto, um lugar de destaque na teoria das fontes. O Estado legicêntrico é desbancado em certa medida. O Estado legicêntrico é aquele no qual a lei feita pelo legislativo, pelo parlamento, tem uma posição central, por isso legicêntrico, centralidade da lei. Mas a partir do momento em que a lei pode ser derrubada pela decisão judicial de controle de constitucionalidade, a jurisdição passa a ganhar uma importância maior. Então a jurisdição passa a ser algo muito importante. Veja que é diferente do Estado legicêntrico. No Estado legicêntrico, o legislativo faz a lei. O judiciário cumpre a lei, aplicando-a aos casos concretos, e o executivo cumpre a lei na execução das tarefas de bem comum. Mas a decisão política fundamental está no parlamento, que produz a lei. Estado legicêntrico. Agora, no neoconstitucionalismo, na maioria dos países, a jurisdição pode atacar a lei. Então, o Estado legicêntrico, ele é atingido. Então, nós temos um incremento da importância do Poder Judiciário na arena política e uma redução do âmbito do legislador, inclusive, especialmente, pelos direitos fundamentais de primeira, segunda, terceira gerações. Bom, existem críticas sérias ao neoconstitucionalismo, porque tudo isso que eu falei para os senhores aqui não está imune a críticas. Quais são essas críticas? Bom, dentre outras, o neoconstitucionalismo provoca um excesso de protagonismo judicial. O judiciário tem um protagonismo muito grande, com um detalhe. Os membros do judiciário não são eleitos em geral. A regimentação de membros para o Poder Judiciário não é feita através de eleições. E
aqueles que são eleitos diretamente pelo povo terminam sendo submetidos a esse corpo de juízes não eleitos. E, além disso, além de não eleitos, eles também não são perfeitos. O que é que me garante que o juiz vai ser perfeito? Por que é que o juiz vai ser melhor do que o legislador ou do que o administrador? Então, uma crítica. Há um excesso de ativismo judicial. Com esse poder nas mãos, o juiz passa a fazer o que quer. Ele passa a não se autolimitar pela Constituição, ele passa a atuar livremente, enxergando o que ele quer na Constituição. Há um descompromisso metodológico inerente a esta situação, que gera uma insegurança jurídica, que provoca uma desvalorização da política e dos representantes eleitos do povo, o que é muito ruim para a democracia. Então são algumas das críticas feitas ao neoconstitucionalismo e ao seu resultado final. Bom, nesse contexto já começamos a olhar para o futuro, né? E qual será o futuro? Se começa a falar numa fase subsequente ao neoconstitucionalismo, que seria a fase do constitucionalismo do futuro. É uma fase na qual buscaremos um equilíbrio entre as características do constitucionalismo moderno e os excessos do neoconstitucionalismo. A gente vai tentar equilibrar isso aí. As vantagens do constitucionalismo moderno de um lado e vamos tentar equilibrar isso com as desvantagens ou excessos do neoconstitucionalismo. E aí, no constitucionalismo do futuro, nós temos essa proposta aqui. A ideia de que nesse constitucionalismo do futuro, ou do porvir, ou vindouro, é algo formatado pelo professor José Roberto Drome, professor argentino, as constituições nesse constitucionalismo vindouro serão guiadas por determinados valores fundamentais. Que valores são esses? Verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração e universalização. A Constituição do futuro terá um compromisso com a verdade. Ela não trará mentiras ou promessas irrealizáveis, não factíveis. A Constituição do futuro vai precisar distinguir entre duas coisas. Em primeiro lugar, normas programáticas inalcançáveis. Isso eu não vou colocar na Constituição. Não vou colocar uma promessa inalcançável, porque isso não é verdadeiro. E, de outro lado, eu vou ter que identificar aquilo que é uma norma que não se implementa, não porque ela é irrealizável, e sim porque não há motivação ou vontade política dos governantes. Aí, neste caso, nós vamos buscar concretizar essas normas. Vamos tentar fazer com que o Judiciário, o Ministério Público, etc., atuem para concretizar. De maneira que a Constituição será real. Ela não vai prometer o que ela não pode fazer, mas o que ela promete, ela vai realizar. A Constituição do futuro também terá um compromisso com a solidariedade, com a igualdade material, com a não discriminação, com a fraternidade, com a cooperação, com a tolerância. Tudo isso será compromisso da Constituição do futuro. É um compromisso dela com os povos, com os grupos e com as pessoas. Teremos um constitucionalismo solidário, fraternal, não discriminatório, cooperativo e tolerante. Lembro que o ministro Carlos Aires de Brito já falava sobre isso aqui nas suas decisões antes da sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal. A demarcação de terras indígenas como capítulo avançado do constitucionalismo fraternal. Os artigos 231 e 232 da Constituição são de finalidade nitidamente fraternal solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade. A igualdade civil moral de minorias, tendo em vista o próprio valor da integração comunitária. Então, o constitucionalismo fraternal já é algo que nós encontramos na jurisprudência do Supremo. A Constituição do futuro terá um compromisso com o consenso. Ela será resultado de um consenso. Não vamos conseguir a unanimidade, porque tem um pluralismo ideológico grande na sociedade. Mas o consenso é algo diferente de uma mera maioria. A decisão política será fruto da deliberação consensual de um grupo sem rupturas e que contará com a adesão solidária da outra parte, visando os interesses maiores da sociedade.
sociedade. Não é simplesmente vou ter os votos da maioria e passo com um rolo compressor sobre a minoria. Não é isso, é a formação de um consenso. A Constituição também terá um compromisso com a continuidade. Ela vai seguir a lógica das constituições antecedentes, inclusive dando continuidade aos direitos fundamentais já alcançados. É algo que nos lembra o princípio da vedação do retrocesso. A Constituição do futuro terá um compromisso com a participação. Ela dará ensejo a uma participação cada vez mais ativa, integral e equilibrada do povo e da sociedade nos processos políticos e decisórios, promovendo a participação ao seu último grau. A democracia participativa vai ser promovida em seu mais elevado grau, as pessoas vão participar muito mais da arena política. A Constituição do futuro trará previsões voltadas à integração dos povos, através de órgãos supranacionais e políticas transnacionais. A nossa Constituição já prevê no artigo 4º, parágrafo único, a integração dos povos latino-americanos, por exemplo. E a Constituição do futuro terá um compromisso com a universalização. Ela vai positivar direitos fundamentais internacionais, com destaque para a dignidade da pessoa humana, e a dignidade vai se transformar num tópico universal, comum a todos os povos do mundo, impedindo qualquer forma de desumanização. Isto aqui tem uma dificuldade inerente na questão do relativismo cultural. Mas essa universalização, ela nos leva à ideia de globalização. E o constitucionalismo globalizado, para muitos, seria a fase final do constitucionalismo. O constitucionalismo globalizado seria a ampliação dos ideais e dos princípios jurídicos ocidentais para todo mundo, tornando-os universais. No globo terrestre inteiro, teremos democracia, direitos humanos, etc. De forma simplificada, é a universalização da ideia da Constituição em sentido ocidental. O relativismo cultural também é um problema para essa ideia de ampliação do modelo ocidental e sugere que o modelo ocidental é superior aos demais modelos culturais, o que é também um problema. Bom, de qualquer forma, nós estamos notando que há uma relação entre globalização, entre mundo globalizado e a Constituição e o constitucionalismo. Então nós temos que estudar as relações entre o constitucionalismo e a internacionalização do direito. Então nós temos que estudar alguns fenômenos que dizem respeito a essas relações entre o mundo internacional globalizado e o constitucionalismo. Surgem temas como internacionalização da Constituição e constitucionalização do direito internacional. A internacionalização da Constituição é a ideia de levar para o âmbito internacional o modelo de Constituição criado no Estado soberano. Então eu vou pegar, é um movimento de dentro do Estado para fora. Vou pegar a ideia de Constituição de Estado Nacional Soberano e levar isso para o plano internacional. Aí eu encontro fenômenos como o direito comunitário, União Europeia, a Constituição Regional, o direito internacional dos direitos humanos, a partir das Nações Unidas, a Lex Mercatória, que é uma lei do comércio e do mercado internacionais, aqui eu estou no âmbito do FMI, do Banco Mundial, da OMC, etc. Então são instâncias internacionais que têm regimes jurídicos construídos com base em premissas que pertencem às constituições, que saem das constituições nacionais e vão para o direito internacional. Então eu tenho este fenômeno. No outro caso, constitucionalização do direito internacional tem um movimento inverso, do sistema internacional para dentro do Estado. Aqui eu tenho a acoplagem de regras internacionais nas ordens constitucionais estatais. O direito internacional, tratados, convenções, o ius cogens, etc., passa a integrar o direito estatal. O direito internacional entra no direito do Estado, ocupando ali uma posição constitucional, supralegal ou legal, a depender de cada caso específico. No Brasil, a gente tem o artigo 5º, parágrafo 3º, trazido pela emenda 45, que diz que tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovados pelo Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos, ingressa no nosso sistema
equivalente à emenda, ou seja, com status constitucional. E temos ainda o entendimento de que os tratados de direitos humanos anteriores à emenda 45, no mínimo, têm o status supralegal. São fenômenos que dizem respeito à constitucionalização do direito internacional, à acoplagem de normas internacionais no direito interno, dando origem, inclusive, a temas como controle de convencionalidade ao lado do controle de constitucionalidade. E como se não bastasse, alguns autores, como Gunther Teubner, falam ainda na existência de constituições privadas, que são desvinculadas da ordem estatal, mas com algumas características comuns às constituições dos estados soberanos. Essas constituições privadas, por exemplo, teriam a capacidade de gerar normas superiores em certas áreas. Professor, só podia dar um exemplo disso aí? Bom, vou pegar o exemplo do meu querido amigo, o professor Daniel Sarmento, na sua obra em conjunto com o professor Cláudio Pereira de Souza Neto. Qual é o exemplo que esses dois grandes professores dão? As comunicações digitais, a internet. No bojo da internet foram criadas normas privadas superiores que se impõem em certas áreas. Nós não temos como fugir das regras da internet. Perceberam? Então aí os autores falam em constituições privadas. Tudo isso ameaça a visão tradicional de soberania da Constituição estatal. O professor Canotilho, diante de todos esses fenômenos, chega a falar de um mal-estar da Constituição estatal soberana tradicional. Bom, além disso, a globalização termina fazendo com que as ordens jurídicas e constitucionais dos diversos estados se relacionem entre si e também se relacionem com normas internacionais e com normas supranacionais e com organismos internacionais. É a realidade que vivemos. O direito brasileiro se relaciona com o direito argentino, com o direito alemão e também se relaciona com normas internacionais, normas das Nações Unidas, tratados internacionais, com normas supranacionais e com organismos internacionais. E aí surgem vários fenômenos que os autores chamam de cross-constitucionalismo, transconstitucionalismo, constitucionalismo cruzado, constitucionalismo transversal, fecundação ou fertilização cruzada, constitucionalismo multinível, pluralismo constitucional, interconstitucionalidade, transjudicialismo, constitucionalismo transnacional, etc. Tudo isso pode ser compreendido como fenômenos específicos ou como situações que, na verdade, dizem respeito a um fenômeno único. E eu sugiro a leitura do querido amigo, o professor Guilherme Penha, tem uma obra sobre isso, que é o livro Constitucionalismo Multinacional, se vocês quiserem entender o significado de todas essas expressões. Mas eu quero aqui focar no transconstitucionalismo. O transconstitucionalismo, que tem sido estudado especialmente pelo professor Marcelo Neves, é algo que eu quero ver um pouco mais de perto com os senhores. Bom, o transconstitucionalismo diz respeito ao entrelaçamento das ordens jurídico-constitucionais diversas no bojo de decisões de juízes e tribunais nacionais, internacionais ou supranacionais. O transconstitucionalismo aponta para um diálogo entre diversas ordens jurídico-constitucionais à luz de uma reflexão com base na observação e no intercâmbio de ideias, o que gera, consequentemente, um aprendizado que pode ser utilizado na solução de determinados problemas constitucionais. O que isso quer dizer? Significa que no transconstitucionalismo eu identifico a possibilidade de utilização na prática constitucional de um Estado de determinados argumentos, determinadas teorias, determinadas decisões judiciais que são pertencentes ao constitucionalismo de um outro Estado, a instâncias supranacionais ou a tribunais internacionais. Isso é muito utilizado no âmbito dos direitos fundamentais. Quando o Supremo Tribunal Federal vai decidir um caso concreto e utiliza ali na fundamentação algo que ele colheu de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, ou de uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão, ou de uma decisão da Corte Interamericana de Justiça, ou quando ele utiliza como fundamentação um tratado internacional, isso tudo é
transconstitucionalismo. Olha que coisa muito interessante. E para finalizar, algumas palavras sobre o novo constitucionalismo latino-americano. O que é o novo constitucionalismo latino-americano? Seria um modelo próprio de constitucionalismo da América Latina. Este modelo vai dar ensejo ao surgimento de um Estado plurinacional e multiétnico. É um Estado baseado na valorização da cultura dos povos originários, até então excluídos. A visão é a de que nós, latino-americanos, tivemos uma influência muito grande da cultura e da ordem jurídica dos povos colonizadores e que nós impusemos isso aos povos originários. A ideia é equilibrar essas culturas e visões. A ideia é fazer um diálogo intercultural não homogênico, não hegemônico, para que não haja hegemonia de nenhuma cultura, com uma ampla participação popular, para valorizar as culturas, e inclusive do ponto de vista jurídico, dos povos originários, ao mesmo nível dos povos colonizadores. É não dar primazia à visão do colonizador. É tratar em igualdade de condições as culturas dos povos que vieram, dos povos europeus que vieram colonizar aqui a América Latina, em relação à cultura dos povos originários. A cultura dos povos originários tem o mesmo valor que a cultura dos povos colonizadores. Dentre as diversas constituições, duas merecem citação. Os grandes marcos do novo constitucionalismo latino-americano são as constituições da Colômbia, de 1991, três merecem, melhor dizendo, a da Bolívia, de 2009, e do Equador, de 2008. Eu trago aqui algumas disposições dessas constituições. Constituição do Equador, de 2008. Preâmbulo. Nós todos, o povo soberano do Equador, reconhecendo nossas raízes milenárias, forjadas por mulheres e homens de distintos povos, celebrando a natureza ou Pachamama. Pachamama é uma forma de chamar ou de compreender a natureza, de que somos parte que é vital para a nossa existência, apelando à sabedoria de todas as culturas que nos enriquecem como sociedade. Então, todas as culturas têm sabedoria. E com um profundo compromisso com o presente e o futuro, decidimos construir uma nova forma de convivência cidadã, em diversidade e harmonia com a natureza, para alcançar o bem viver, o Sumac Causai. Sumac Causai é uma expressão quichua que significa bem viver. Uma sociedade que respeita em todas as suas dimensões a dignidade das pessoas e das coletividades. Então, o constitucionalismo muito voltado também à questão da natureza, inclusive em algumas situações, natureza como sujeito de direitos. Então, os povos originários e a natureza convivem com a cultura dos povos colonizadores. Bom, o Equador é um Estado constitucional de direitos e justiça social, democrático, soberano, independente, unitário, intercultural, plurinacional e laico. O território do Equador constitui uma unidade geográfica histórica de dimensões naturais, sociais e culturais, legado de nossos antepassados e povos ancestrais. As comunidades, povos e nacionalidades indígenas, o povo afro-equatoriano, o povo montubio e as comunas formam parte do Estado equatoriano, único e indivisível. Já na Bolívia, encontra o seguinte: o povo boliviano, de composição plural, desde a profundidade da sua história, inspirado nas lutas do passado, na sublevação indígena anticolonial e na independência, nas lutas populares de liberação, nas marchas indígenas, sociais e sindicais, nas guerras da água e de outubro e nas lutas pela terra e território, e com a memória de nossos mártires, construímos um novo Estado. Bolívia se constitui um Estado unitário social de direito, plurinacional comunitário, livre, independente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado e com autonomias. A Bolívia se funda na pluralidade, no pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e linguístico, dentro do processo integrador do país. Dada a existência pré-colonial das nações e povos indígena originário campesinos e seu domínio ancestral sobre seus territórios, se garantirá sua livre determinação no marco da unidade do Estado, que consiste em seu direito à autonomia, ao autogoverno, à sua cultura, ao reconhecimento de suas instituições e à consolidação de suas entidades territoriais, conforme esta Constituição e a lei. Artigo 3º, o povo boliviano está conformado pela totalidade das bolivianas e bolivianos pertencentes às áreas urbanas de diferentes classes sociais, às nações e povos indígena originário campesinos e às comunidades interculturais
interculturais e afro-bolivianas. Então, uma nova forma, um novo constitucionalismo que considera os povos originários e a natureza. Eis o novo constitucionalismo latino-americano. Amigos queridos, espero que tenham gostado dessa nossa primeira aula. Sejam muito bem-vindos à nossa pós-graduação. Eu e a professora Flávia Bahia queremos agradecer a você a sua confiança em estar aqui conosco. Continue conosco, não perca a nossa próxima aula, vamos falar de Constituição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.